Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou corrigir e comentar a lista com questões deixadas no vídeo número 2, chamado Das Origens até Hoje. E vou fazer também uma observação sobre o tópico Reino dos Seres Vivos. Nós vimos que os seres vivos são divididos em 5 reinos, né? Essa proposta foi sugerida por Whittaker em 69 e também falei que hoje em dia está se adotando uma outra proposta com 6 reinos. Essa proposta é de User e colaboradores, proposto pelo trabalho dele de 77, e disse que o reino Monera era reconhecido hoje como Monera e Archaeobacteria, né? Um desses 6 reinos. Só que na verdade era essa a observação que eu queria fazer. O reino Monera na verdade deixou de existir e no lugar dele surgiram os reinos Eubacteria e Archaeobacteria. Tá? Sendo Eubacteria todas as bactérias e cianobactérias e arqueobactérias aquelas bactérias extremófilas que viviam em locais muito extremos, como por exemplo as fumarolas oceânicas. Então esse tipo de organização, né, de uso e colaboradores, 77, pode cair na prova. É bom ficar atento. Existem outras organizações, tipos de organizações de seres vivos, que eu vou mostrar para vocês aqui, que futuramente podem começar a cair nas provas, então tem que ficar ligado. Bom, o ESO e colaboradores em 90 dividiram os seres vivos em 3 domínios. Bactéria, que é composto pelas bactérias, Arquea, que são todas as arqueobactérias, e Eucária, que são todos os eucariontes. Domínio, só para vocês terem uma ideia, é uma categoria que fica acima de reino. Cavalieri-Smith, 93, alterou o reino protista, dividindo os protozoários das algas, sendo que os protozoários são colocados no reino protozoa e as algas no reino cromista. Está sendo mostrado aí. Então esse tipo de organização de seres vivos tem 8 reinos. Só para vocês terem isso em mente, tá bom? Anos mais tarde, o mesmo autor reduziu esse número de reinos para 6 e o que ele fez? Ele pegou os reinos Eubacteria, Archaeobacteria e Archeozoa e incluiu todos no mesmo reino chamado Bactéria. Então ele resgatou esse reino extinto por Rose e colaboradores em 77. Então vamos começar pela questão número 1. Caiu na FUVEST em 2010, que dizia o seguinte: considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. Quando consideramos como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Tá? Então essas são as características. E aí ele pergunta: admitindo-se que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado como ser vivo, é correto afirmar que A. Os vírus e as bactérias são seres vivos. Espera aí. Os vírus eles não são constituídos por uma ou mais células. Então a gente vai cortar essa afirmativa. Os vírus e as bactérias não são seres vivos, porque ambos não preenchem o requisito 1. Não, as bactérias são constituídas por células, uma célula, tá? Então isso também está equivocado, está errado. Os vírus não são seres vivos porque preenchem os requisitos 2 e 3, mas não o requisito 1. Exatamente essa, a gente vai marcar essa. Então a gente vai descartar as outras duas. E os vírus não são seres vivos, ok, porque preenchem o requisito 3, mas não eles preenchem o requisito 2, eles têm um código genético. E os vírus não são seres vivos porque não preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Na verdade eles preenchem o requisito 2 e 3, só não preenchendo o requisito 1. Questão número 2. Sesgran Rio do Rio de Janeiro. Dos constituintes celulares a seguir relacionados, qual está presente somente nos eucariontes e representa um dos critérios utilizados para diferenciá-los dos procariontes? Então vamos lá. São apresentados o DNA, né? Sabe que tem bactérias que são constituídas de DNA, a maior parte das bactérias são, e os eucariontes também. Então a gente vai descartar esse. Membrana celular, tanto os procariontes quanto os eucariontes possuem, então a gente vai descartar também. Ribossomo, que é uma organela celular envolvida na produção de proteína presente nos procariontes e eucariontes, né? Então também vamos riscar essa. Envoltório nuclear. Tá aí.
núcleo diferenciado. Somente os eucariontes possuem. E é por isso que a gente vai marcar a letra D. Descartar o RNA, porque é presente tanto nos eucariontes quanto nos procariontes. Então tá aí a resposta correta, letra D. Questão número 3. FATEC de São Paulo. Um organismo unicelular sem núcleo diferenciado, causador de infecção em ratos, provavelmente será, então seu organismo é unicelular, sem núcleo diferenciado, só pode ser o que? Uma bactéria. Vamos procurar? Bactéria, tá ali, ó. Letra A. Vamos marcar essa. Todos os demais, com exceção dos vírus, são eucariontes. Vírus não são organizados dessa forma. Questão número 4. FUVEST. Em um artigo publicado no Suplemento Mais, do jornal Folha de São Paulo, de 6 de agosto de 2000, José Reis relata que pesquisadores canadenses demonstraram que a alga unicelular Cryptomonas, do gênero Cryptomonas, resulta da fusão de dois organismos, um dos quais englobou o outro ao longo da evolução. Isso não é novidade no mundo vivo. Como relata José Reis, é hoje corrente em biologia, após haver sido muito contestada inicialmente, a noção de que certas organelas são remanescentes de células que em tempos idos e tempos atrás, passados, foram ingeridas por células mais desenvolvidas. Dá-se a esta o nome de hospedeira e o de endosimbiontes às organelas que tempos atrás teriam sido livres. São exemplos de endosimbiontes em células animais e em células vegetais, respectivamente. Aí vamos lá, as teorias de evolução da célula eucarionte. Aparelho de Golgi e centríolo são organelas celulares que não foram criadas a partir dessa teoria endosimbionte. Então a gente vai descartar. Centríolos e váculos da mesma forma. Lisossomos e cloroplastos. Bom, cloroplastos sim, é referente à teoria endosimbionte, mas lisossomo não. Mitocôndria e vacúolo. Bom, mitocôndria sim está referente à teoria de endosimbionte, mas vacúolos não, são organelas que surgiram, né, não sei se vocês se lembram da aula, a partir de dobras na membrana celular. Então a gente vai descartar. E a gente vai marcar a letra E, mitocôndria e cloroplasto, que, segundo essa teoria, surgiram dessa forma. Questão 5, da UFMG. Analise essa figura em que está representada a evolução dos seres eucariontes oriundos da endossimbiose com bactérias. A partir dessa análise, é incorreto afirmar que as estratégias de endossimbiose resultaram em... Então a gente tem aqui, né, o esquema. A produção do próprio alimento. A produção do próprio alimento é correto. A partir dos cloroplastos, né, os vegetais e as algas começaram a transformar a energia luminosa em energia química. Então a gente vai descartar por ser correto. Obtenção de energia nos processos respiratórios. Essa é a função da mitocôndria. Então está correto, por isso a gente vai descartar. Transmissão das organelas ao longo das gerações. Toda vez que uma célula eucarionte se reproduz, seja ela vegetal ou animal, ela também cria cópias dessas organelas, né? Então, essa afirmativa está correta e a gente vai descartar. Só sobrou para a gente, então, difusão de moléculas pela membrana. Nós vamos marcar essa aí. Questão número 6, caiu na Unifei. Todos os vírus apresentam a seguinte característica. Reprodução somente no interior da célula? Sim, eles precisam de uma célula para poderem se replicar. São parasitas obrigatórios, então a gente vai marcar essa aí. Vamos ver as outras. Patogenicidade ao homem? Nem todos os vírus deixam o homem doente. Inclusive alguns até fazem bem para eles, combatendo bactérias que poderiam causar algum tipo de infecção ao ser humano. Então a gente vai descartar essa aí. Capacidade de infectar e destruir células bacterianas, somente os vírus bacteriófagos fazem isso. Não são todos os vírus que atacam bactérias. ID, tamanho que permite observação ao microscópio óptico? Não, eles são muito pequenos, só através do microscópio eletrônico. Questão número 7. Com base nos estudos dos fósseis e da dinâmica terrestre,
os geocientistas procuram compreender as transformações do ambiente, organizadas em uma ordem cronológica expressa na escala de tempo geológico. Associa adequadamente as características apresentadas no bloco inferior com os intervalos de tempo geológico do bloco superior. Então nós temos aqui. Então, surgimento das primeiras formas de vida aconteceu no pré-cambriano. Tá? Então a gente vai marcar 4 primeiro. Formação das cadeias de montanhas atuais, como Alpes, Himalaia e Andes. O Himalaia ele se formou através do choque da Ásia com a Índia, que ocorreu aproximadamente 50 milhões de anos atrás, no período Cenozoico. Então a gente vai marcar 3. Então até agora 4, 3. E por fim, início da fragmentação do continente primitivo Pangeia, que aconteceu no Triássico, portanto, no Mesozoico, número 1. Então ficou 4, 3, 1. Onde é que está aqui? Letra B. 4, 3, 1. Então a questão número 8 diz o seguinte, da Unesp: as extinções em massa que marcaram a história da Terra aconteceram em diferentes períodos geológicos. Analise o texto e o quadro para responder à questão. O sumiço de espécies é um fato da vida. Além das Big Fives, como são conhecidas as grandes extinções em massa do passado, nos dias de hoje é anunciada a sexta extinção, porque tem tudo para atingir dimensões comparáveis às das outras 5 grandes extinções em massa da história da Terra. Propício a atentar a esse problema, pois é o Ano Internacional da Biodiversidade. O Ano Internacional da Biodiversidade foi em 2010. A partir do texto, analisa as afirmações. Então são dadas 4 afirmações e ele pede o seguinte: estão corretas as afirmações? Então vamos ver quais estão corretas. 1. Nas Big Fives, os fatores que desencadearam a extinção em massa foram fenômenos astronômicos geológicos com intensas erupções vulcânicas e a deriva dos continentes, associados a flutuações no nível do mar e mudanças climáticas. Está correto. 2. Na sexta extinção, como é conhecido no atual momento, o principal fator que desencadeia esse fenômeno é o aumento do número de terremotos. Não, nada a ver. Somos nós, seres humanos. Então a gente vai descartar essa aí. 3. Nas Big Fives, as extinções em massa parecem não terem sido desencadeadas pela ação dos seres vivos, principalmente por uma única espécie, o homem. Está correto, não foi? 4. A capacidade de recuperação da biodiversidade planetária é imensa. As Big Fives ocorreram pela intervenção humana. Não ocorreram pela intervenção humana. A gente viu que foram fenômenos astronômicos, geológicos. Então estão corretas somente a 1 e a 3. E por isso a gente vai marcar a B, descartando as outras. Questão número 9, da UFAM. O texto abaixo é formado por trechos da obra científica, de ficção científica Viagem ao Centro da Terra, do escritor francês Jules Verne, que narra as aventuras e mistérios pelo interior do planeta. Toda a história do período Ulheiro estava escrita naquelas paredes escuras, e um geólogo poderia acompanhar com facilidade as diversas fases. Os leitos de carvão eram separados por estratos de grés ou de argila compactos, e como que esmagados pelas camadas superiores. Nessa era do mundo que precedeu a era secundária, a Terra foi recoberta por uma vegetação compacta em virtude do calor tropical e da umidade persistente. Uma atmosfera de vapores envolvia todo o globo, escondendo ainda os raios do Sol. O texto refere-se ao período Carbonífero, que aconteceu aproximadamente entre 360 a 286 milhões de anos durante a era que compreende esse período é a Era Paleozoica. Depois desse período entrou o Permiano. Em seguida acabou a Era Paleozoica, entrando a Era Mesozoica com o Triássico. Então a gente vai marcar a letra D de dado e vamos descartar as demais. Questão número 10 da UFRR. O planeta Terra, em sua história, passou por grandes mudanças, tanto ecológicas como biológicas, sendo que um dos períodos mais marcantes foi a conhecida Era dos Grandes Répteis, que dominaram a Terra por milhões de anos. Surgiram aí os dinossauros, né? Então, com base no texto acima, indique a opção correta. A Era dos Grandes Répteis é o Mesozoico. A gente vai descartar o Paleozoico, vamos marcar o Mesozoico e descartar as demais. O pré-cambriano compreende o surgimento da vida, a evolução para eucariontes e também surgiram nesse período os primeiros seres multicelulares, pluricelulares. Questão número 11. Da Unesp, analise o mapa. Então é dado um mapa aqui com as placas litosféricas.
Os números representam as velocidades em centímetros ao ano entre as placas e as setas dos sentidos dos movimentos. Os terremotos que abalaram o Haiti, aqui, ó, por aqui, o Haiti, em janeiro, e o Chile, localizado aqui, em fevereiro, atingiram respectivamente 7,0 e 8,8 graus na escala Richter. A explicação para esses terremotos é o fato que ambos os países, vamos ver as respostas, estão posicionados no centro da placa tectônica? Não. O Brasil está localizado no centro da placa, né? Portanto, não tem grandes terremotos. Se eles fossem localizados no centro, não teriam grandes terremotos. Então a gente vai descartar essa aí. B. Estão localizados em áreas que raramente sofrem abalos sísmicos, o que torna esses eventos catastróficos? De forma alguma. Tem muito abalo sísmico ali naquela região. A gente vai descartar. Estão situados nos limites convergentes entre placas tectônicas. Limites convergentes é onde as placas se encontram. Vamos ver aqui no Haiti, placa se encontra, ok. E aqui no Chile, a placa também se encontra. Então é exatamente isso. Somente nesses locais onde a gente vai ter grandes terremotos. D. Tem todo o território situado em arquipélagos formado por cadeias de montanhas vulcânicas submarinas? Não, nem sempre. E estão em áreas de movimento de placas tectônicas divergentes. Não, a gente viu que são convergentes. As placas não estão se separando, estão se unindo. Questão número 12. Advise 2009. A biosfera é o meio em que a vida se desenvolve em uma combinação dos elementos da. Então a gente viu na nossa aula que a biosfera é formada pelos domínios da atmosfera, hidrosfera e litosfera. Então a gente vai descartar todos que tem biosfera, né? Essa é bem facinha. E vamos marcar a letra D. Atmosfera, litosfera e hidrosfera. Questão número 13. PUC de Campinas. Os naftoimidazóis, derivados de substâncias encontradas em árvores do gênero Tapebuia, os ipês, e o melhor entendimento das complicações da doença de Chagas trazem novas esperanças de combate à enfermidade, que acomete de 3 a 5 milhões de brasileiros. Estudos mostraram que esses compostos são capazes de matar o Trypanosoma cruzi em células de camundongo em cultura in vitro. Então, no texto são mencionados 3 tipos de organismos pertencentes a 3 reinos diferentes. Os organismos dos 3 reinos possuem uma característica em comum. Então, vamos primeiro identificar os 3 reinos. As árvores, reino Plantae. O Trypanosoma cruzi, reino protista, protozoário. E o camundongo, reino animal. Então, o que esses 3 têm de em comum? São capazes de produzir substâncias orgânicas por meio da fotossíntese ou quimiossíntese? Somente um desses reinos. Então não é essa. A gente vai descartar A. São constituídos por organismos heterótrofos que se alimentam por ingestão? Não. O reino Plantae não são heterótrofos. Então a gente vai descartar. C. São formados por um único tipo de célula, a eucariótica. Exatamente essa. A gente vai marcar C. Para desencargo de consciência. D. Tem capacidade de locomover-se sobre um substrato? A árvore não se locomove, então está errado. Reproduzem-se exclusivamente por meio de processos sexuados. Não, o Trypanosoma cruzi se reproduz assexuadamente, por divisão binária. Então, está incorreto. Questão de número 14. Unicinos, Rio Grande do Sul. Um aluno, ao observar os seres vivos microscópicos em um charco, verifica grande quantidade de seres eucariontes unicelulares, coloniais ou não, e com a ajuda da bibliografia consegue identificar um micro-organismo do gênero Euglena, que é uma alga, tá? Que apresenta características tanto animais quanto vegetais, sendo autotróficos ou heterotróficos, dependendo da presença ou ausência de luz e deslocando-se através do movimento de um flagelo. Considerando o sistema de classificação de Whittaker, 69, né, então dentro que a gente viu da observação lá no primeiro slide, a primeiro sistema de classificação com 5 reinos. O aluno concluirá pelas características observadas que tal organismo pertence ao reino, já falei, protista, vamos ver, o reino pertencente das algas e dos protozoários. Letra C, então vamos descartar a Animalia, Metáfita, que são os vegetais mais desenvolvidos, né?
que não pertence ao sistema de classificação de Whittaker. E vamos marcar o protista, descartando depois Monera e vírus que não tem classificação em nenhum dos sistemas de classificação que nós vimos. Então, para quem não conseguiu acompanhar, segue aí o gabarito. E com isso a gente conclui os exercícios. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal.